Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos neste momento. Louvamos a Deus por esse momento tão importante na vida desse casal. Agradecemos os amigos, os parentes, os irmãos que estão conosco neste momento para celebrarmos 50 anos de casamento, bodas de ouro do pastor Avelino e a diaconisa Adelina. A palavra de Deus nos diz assim, em Mateus 7, 24 e 25: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os ventos, sopraram e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Em Provérbios 25:11 nos diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Deus eterno, soberano Pai, eu louvo a Ti, Senhor, por esse momento tão importante na vida desse casal. Deus eterno, lemos a Tua palavra e cremos que durante esses 50 anos de vida dois, muitos problemas, muitas dificuldades, Senhor, bateu sobre essa casa, mas eles estão aqui porque são plantados em Ti, que é a rocha, Senhor. Louvamos pela vida deles, louvamos pelas vitórias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E neste momento, como o pastor Avelino é um homem que gosta muito de hino do brado, né? Nós vamos iniciar essa cerimônia de bodas cantando um hino de brado neste momento. Toda a igreja. Graças por esta vida, pelo bem que revelou. Graças pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que
vocês acertar. E neste momento, com muita atenção, queremos que vocês olhem para a tela, porque nós vamos ver agora uma retrospectiva da vida do casal. O coração está bom, pastor? Batendo forte, né? Mas muito bonito. Vocês merecem uma homenagem dessa. Neste momento nós vamos ouvir uma palavra de um membro da família. O Amadeu vai falar um pouco sobre a vida do pastor Avelino e da diaconisa dele. Bom dia ou quase boa tarde a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa homenagem maravilhosa para um casal maravilhoso. E eu confesso, antes de eu me apresentar, eu fui um membro da família, eu sou esposo da Neuza, pai do Rafael, do Jonathan e do Tiago, e filho do Arvelino e da Nina. Porque eu lembro que há mais de 30 anos atrás, quando eu conheci a Neuza, nós nos conhecemos em 1979, e ao primeiro encontro com o Arvelino ele sempre falava: e aí, filho? Eu acho que dessa maneira ele já se identificou comigo, assim como eu me identifiquei com ele, e da mesma forma com a Nina. E eu acredito que isso também tem ocorrido com muitas pessoas aqui, porque quiseram, o destino, os desígnios de Deus, que o Arvelino e a Nina não tivessem filhos. Porém, foram mais do que isso. Eles tiveram centenas de filhos adotados, filhos criados por eles, filhos de muita responsabilidade. E cada um de nós que às vezes se encontra com o Avelino, ele tem uma história para contar de alguém que ele ajudou, de alguém que ele criou. E assim como meu pai me deu tantos ensinamentos, às vezes ali pessoalmente, falando ou com o próprio exemplo de vida dele, me educou. É claro que muitos de nós às vezes não concordamos, e lá na frente a gente acaba entendendo o que um pai, o que uma mãe ensina para nós. Discordamos sim às vezes, mas eles sempre querem o nosso bem. E assim é com o Arvelino e com a Nina. Alguém pode discordar, às vezes de um ensinamento, ou de uma bronca, ou de um puxão de orelha, mas na verdade o Arvelino e a Nina sempre quis o bem de todos. Ele é um exemplo, e hoje estamos comemorando aqui as bodas de ouro, esse metal precioso, com esse casal precioso, essa joia que brilha, qualquer circunstância que a gente encontre, o ouro brilha. E eu sou testemunha que a Nina e o Arvelino também é assim. Qualquer lugar que ele chega, ele brilha. Não só pela bênção que é o Arvelino e a Nina, mas é um exemplo de um casal fiel a Deus, fiel aos princípios, fiel a todos nós. E eu quero crer que em cada coração que está aqui hoje tem essa mesma representatividade, esse mesmo desejo de estar aqui falando. É uma responsabilidade, às vezes não preparei nada, mas não precisa. Todo esse testemunho que foi relatado aqui cabe em qualquer situação, qualquer circunstância, em qualquer momento que você fale do Arvelino e da Nina, porque é um exemplo de vida para mim, para minha família. E a Neuza costuma dizer às vezes que as pessoas reclamam, mas ensinou bem ou mal, mas me educou, me ensinou, me fez ter uma formação, uma postura de vida, porque sem o Arvelino e a Nina, hoje eu não teria a esposa que eu tenho. Porque eles são um exemplo de vida, e eles refletem isso em todos nós. Obrigado, Nina. Obrigado, Arvelino, pela existência, por exemplo, por essa maravilhosa fotografia que vocês trazem para todos nós.
desde os princípios, né, desde 1939, desde 1940, né, Deus já tinha marcado os desígnios de vocês. E é um prazer imenso estar aqui hoje, nessa comemoração linda para um casal lindo. E eu agradeço a Deus por estar testemunhando isso. Obrigado, obrigado em nome de todos. Eu não tenho a procuração, mas agradeço. Inclusive, mencionando aqui, né, a nossa irmãzinha, que se foi, a Nietzsche, mas eu tenho certeza que ela também agradece tudo que vocês fizeram por ela. Obrigado, de coração, obrigado a todos. Parece que tem mais um que quer a palavra, o Davidson. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora sim, né? Fica até um pouco complicado falar depois do Amadeu, né? Ele tem o dom da palavra. Acho que ele traduziu perfeitamente o que o coração de várias pessoas que estão aqui gostariam de dizer para o tio Nino e para a tia Nina. Eu não vou me estender, não. Sabe? Acho que não precisa disso. E, como todo mundo sabe, eu sou o mais chorão da família, né? Então fica difícil de, às vezes, colocar algumas coisas. Bom, como falou, meu nome é David, sou de Santo André. E passo as minhas férias, acho que desde que eu nasci em Americana, eu sou parte da família, pelo menos há 36 anos. Sintetizar algumas coisinhas, né? Qualquer lugar de Americana que eu entrei, as pessoas apontavam e falavam, mas você é sobrinho do Arvelino e da Adelina. Todas as portas sempre se abriram para mim, em todos os lugares. Quando os meus avós ficaram doentes, teve duas pessoas que abriram mão dos seus sonhos. Sabe, meu tio e minha tia. Meu tio não teve condições de estudar como ele merecia, porque é um cara muito inteligente. Só que na raça, na luta, ele se tornou pastor. Ele foi para Araçatuba, fez amigos, fez seu campo. E ele teve que abandonar um pouco os seus sonhos, ou colocá-los um pouco de lado pelos outros, pelo meu avô, pela minha avó, pela minha tia, por nós. Quando meu pai teve um derrame, as duas pessoas que se levantaram e falaram, olha, vou para Santo André tomar conta do seu pai para você continuar estudando, foi meu tio e minha tia. Então eu não queria me estender mais, porque brilhantemente pelo Tadeu, brilhantemente pelas imagens, brilhantemente pela presença de todos vocês aqui, né? Acho que a presença de todos é a tradução, é a síntese de quanto eles são amados, de quanto eles são queridos, de quanto eles são importantes, o quanto eles brilham, né? Como o sol que brilha, os planetas ficam ao redor, e nós somos como planetas ao redor deles. Então, queria agradecer, tio, tia, agradecer vocês, do fundo do meu coração, e tenho certeza aqui que as pessoas que estão próximas, né, traduzindo aqui, os meus primos, meus amigos, né, o quanto nós te amamos, quanto nós amamos vocês, quanto vocês são importantes, quanto vocês merecem tudo isso aqui. Né, são pessoas que têm um brilho enorme, e é por isso que eu amo tanto vocês.
neste momento, o Luciano irá louvar em homenagem ao pastor Avelino e a diaconisa dele. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nesse momento, por tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, nós poderíamos encerrar por aqui. Estava muito bom, mas eu preciso falar algo para o casal neste momento e para todos vocês que se faz presente nesse momento. O Christian, eu estava na cozinha, ele chegou com essas flores aí, com essa plantinha aí, e ele disse para mim, ele disse: pastor, no final dessa programação, cada um vai levar essa planta para a sua casa, e eu quero que eles plantam ela lá, e cuida bem dela, o símbolo do amor. E realmente, nós sabemos, irmãos, que a planta, para crescer, ela tem que ter alguns cuidados. Tem hora que nós precisamos regar, colocar a água, tem hora que nós precisamos colocar um adubo. A gente tem que estar mexendo com a planta, para que ela possa formar, para que ela possa dar frutos. A nossa vida conjugal, ela precisa ser regada, precisa ser cultivada, precisa ter alguns cuidados. E se esse casal está fazendo 50 anos hoje de casados, eles têm uma base muito importante. E se tem alguém que está enfrentando alguma dificuldade na sua vida conjugal, na sua vida familiar, de repente você vai procurar ajuda com alguém que não tem tanta experiência. Aqui está um casal que tem experiência. Se você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida conjugal, procura o pastor Avelino, conversa com ele. Ele é perito nisso. Ele sabe o que é viver 50 anos com uma pessoa, estar junto da pessoa que é a diaconisa Avelina. Pastor, só quem ama consegue viver tanto tempo junto. Mas só que esse é o padrão que Deus quer para todos os casais. Hoje é muito comum o casamento ser desfeito por qualquer coisa. Quando nós recorremos para a Bíblia Sagrada, ela diz que o casamento ele não pode ser desfeito a não ser com a morte. A morte chegou, tudo bem, mas temos que ter cuidado. Eu tenho certeza que o amor tem sido constante na vida desse casal. Deus tem abençoado eles, e eles estão aqui nesta manhã emocionados com a presença de todos vocês, com tudo aquilo que está acontecendo aqui. O amor é muito importante, e na retrospectiva lá diz que o amor tudo sofre, tudo espera. O amor faz tudo isso. O amor é necessário na vida conjugal. Mas eu quero, a leitura que eu fiz, lá diz que a casa é edificada sobre a rocha que é Cristo. Essa casa, ela sofre vento, ela sofre chuvas, que representam os problemas que na vida conjugal precisam ser resolvidos. E eu vou dizer apenas sobre uma ferramenta que nós precisamos para que o nosso lar, para que a nossa família, ela possa ser edificada. O amor é necessário, mas existe outra coisa também que é muito importante. Essa ferramenta chama a palavra.
E nós fizemos uma leitura que diz que as palavras, ela é muito importante, como maçã de ouro em salvas de prata, é a palavra dita no tempo certo. Existem muitas famílias sendo desfeitas, sendo desmanchadas. Por quê? Na comunicação. Quando eu vou em um supermercado, tem hora que eu compro maçã sem ter vontade de comer maçã. Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito a maçã. Nas bancas. E tem hora que eu compro maçã, que não gosto tanto, mas eu compro, eu acho bonito. E a Bíblia está dizendo aqui que, como maçã de ouro em salvas de prata, é o homem que tem cuidado no falar, é a mulher que tem cuidado no falar. Se o nosso lar ele é edificado sobre a rocha que é Cristo, mesmo assim nós temos que ter cuidado, meus queridos. A ferramenta, as palavras ferem, as palavras machucam, as palavras trazem mágoas. Muitas pessoas têm algumas feridas através de palavras que ela nunca foi cicatrizada. E nós temos que ter um cuidado muito especial. E eu tenho certeza que durante esses 50 anos, o pastor Avelino, a diaconisa Adelina, tiveram cuidado no momento de falar um com o outro. É uma coisa que nós temos que pedir orientação de Deus na hora de falarmos, na hora de conversarmos, na hora de falar com a esposa, na hora de falar com o filho, com os filhos. É uma coisa muito importante. Por quê? Porque, meus queridos, a casa que não tem, que as pessoas não têm respeito no momento de falar, ela não vai construir, ela vai destruir. E a Bíblia diz que a casa que é edificada sobre a rocha que é Cristo, ela não vai cair. Não vai cair. E eu quero dizer que durante 50 anos de vida, juntos, o lar do pastor Avelino, ele continua intacto, ele está de pé. E nós podemos louvar a Deus pela vida do pastor Avelino. Com isso se cumpre a palavra de Cristo. Tenho plena convicção que muitos problemas surgiram, mas o lar deles está plantado na rocha e jamais será abalado. Na igreja, o pastor Avelino, a diaconisa Adelina, é um casal muito querido pela igreja. Continue nesse propósito, sendo bênçãos para a família, para a igreja, porque vocês terão muitas recompensas de Deus. Que não sabemos. Oramos a Deus para que vocês possam viver muitos anos de vida,